Hoje tivemos uma manhã de bênção. Quem estava pela manhã, pode repetir comigo: lembra de mim. Diga para alguém aí: lembra de mim. Provérbios capítulo 3, verso de número 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Podeis sentar. Segundo alguns dizem, que hoje é o primeiro dia da semana. Então hoje é dia das primícias. Como eu já falei essa semana aqui, tem uma igreja e mais umas outras igrejas que têm essa mesma liturgia, em que eles guardam o sábado e dedicam ele ao Senhor. Eu quero nesta noite compartilhar com vocês sobre o poder da primícia. O poder que tem você trabalhar com Deus nas primícias. Quero deixar bem claro aqui o seguinte: em relação à oferta, toda a oferta de uma igreja em que uma pessoa é beneficiada, o seu dirigente ou seu pastor, somente se ela não for especificada para ele, essa oferta não tem legalidade espiritual. Para que uma oferta tenha legalidade espiritual, ela tem duas funções. Primeiro, você oferta para glorificar a Deus. Você glorificando a Deus através da sua oferta, Deus lhe responde aumentando a sua fé. Como? Lhe retribuindo pela sua oferta. Amém? Toda oferta é para glorificar a Deus. Em contrapartida, Deus lhe beneficia, aumentando a sua fé, fazendo com que os seus pedidos, o que deseja a sua alma, seja conquistado. Então, não é somente dar oferta e sem ter propósito. Isso não é correto, não está correto, isso não funciona. O que vou compartilhar com vocês hoje, o próprio texto, eu simplesmente estou colocando a voz na escrita, porque esses dois versículos já diz a condição de sermos abençoados. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Se você fizer isso, honrar ao Senhor com as primícias da sua vida, de tudo que você tem, então é condicional. Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão. Então a bênção, ela é condicional. Isso nos dá uma garantia. Qual é a garantia? Que por ser condicional, o que Deus falou, isso não tem como falhar. Amém? Como ela é condicional, então ao fazer o ato da primícia, você pode ficar tranquilo que Deus vai honrar a parte dele. Então ela é condicional, até para que você tenha a garantia. Preste bem atenção nesse detalhe.
nós dizimamos em gratidão. Presta atenção. Nós dizimamos, damos 10% em gratidão de 100 que nós recebemos e 90 que ficou conosco. O que é o dízimo? É o que você recebe 100%, então você tira 10% e entrega ao Senhor. Isso é dízimo. É o final. Você está grato pelo que você recebeu. Porém, a primícia, o dízimo é o resultado do que você recebeu. Porém, a primícia é o que você determina o quanto quer receber. O dízimo é o resultado do que você recebeu. Porém, a primícia é você determinar quanto você quer receber. Quem entendeu? Diga amém. Uma coisa é o dizimista, é aquele que sabe quanto ganha e sabe quanto tem para entregar ao Senhor. Por que que muitos cristãos são bem-sucedidos mais do que os outros? Por que que os judeus são bem-sucedidos? Porque ele não trabalha, presta atenção, pela renda. Ele trabalha pelo propósito, pelo desejo. Então, pelo desejo dele, ele entrega a sua primícia. Quem vive de renda se sente satisfeito por dar o dízimo. Mas quem vive para o crescimento, ele vai trabalhando mais com a primícia, porque ele sabe que o dízimo é uma conta exata, 10%. Porém, a primícia é o que determina quanto você quer conquistar para dar o dízimo de 10%. Diga para alguém, hoje o assunto é sério. Por isso que tem algumas igrejas, e eu quero dizer para os irmãos que isso não está completamente correto, nem completamente errado, mas entre os dois está mais errado do que certo. Existem igrejas que não retiram oferta do povo, não ensinam oferta. Tem igrejas que o povo só dá dízimo. Não está correta essa igreja. Porque ela colocou o povo aonde? Ela encaixou um povo dentro de uma matemática de renda. Está errado. Tem que ter a primícia para fazer com que haja crescimento. Mas só uma igreja que só dá dízimo? Não está correto. Não está. Porque você passa a trabalhar com renda. E pessoas bem-sucedidas não trabalham com renda. Trabalham com crescimento. Então repitam após mim. O dízimo é o resultado do que eu ganho. As primícias é o desejo de quanto quero ganhar. Está aí o detalhe. Aqui nessa igreja, hoje eu vou contar, se o pastor permitir, vou contar um testemunho de um irmão, que ele disse que não dá conta de contar o testemunho. E vocês vão ver o que é o poder da primícia. Guarde isso. Quem vive de renda, trabalha só com dízimo. Mas quem vive para o crescimento, não somente a oferta, mas a primícia da oferta. O que é a primícia? É você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É honrar a Deus como Senhor,
com S maiúsculo, como o único da sua vida. Como disse Salomão, e deixou escrito: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Quem entendeu o versículo agora? Quem entendeu? Com as primícias de tudo quanto você quer ganhar. Quanto você quer ganhar esse mês? Então mande na primícia. É que às vezes a gente lê a Bíblia, irmãos, e passa desapercebido por um texto em que lá está a riqueza, a mudança da nossa vida. Honre ao Senhor com as primícias da sua renda, de quanto você deseja. É uma pessoa que não quer viver de renda, de salário, vive de renda, de crescimento. Então hoje eu vou compartilhar um pouco com os irmãos das pérolas, das riquezas do que é a primícia. É você colocar o alvo, determinar: este mês eu quero ganhar tanto, nesta empresa eu quero crescer tanto. Aí você manda a sua primícia. O que é? Você coloca Deus como tudo na sua vida. Diz: Senhor, eu quero, mas tudo que tenho é do Senhor. Me coloca onde a minha alma deseja. E Deus coloca. Ana, ali do livro de 1 Samuel, ela fez uma oração errada. Ela parece com muitos crentes que demoram para aprender. E é bom mesmo, estamos aqui para aprender. Por isso que viemos ao culto. Ana não podia ter filhos. O marido tinha um amante. E segundo dizem alguns estudiosos da Bíblia, diz que a mulher que o marido tinha filhos, tinha 10 filhos, porque quando o marido de Ana chega e diz para ela: não sou eu melhor do que 10 filhos? Então, segundo alguns dizem que a outra mulher tinha 10 filhos. Ana, então, angustiada, vai orar ao Senhor, vai orar. E olha a oração de Ana, está em 1 Samuel, ela diz assim: ó Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e me deres um filho. Deus calado estava, permaneceu. Porque o que ela queria? Eu quero aproveitar aqui e dar uma mensagem, um tema. Vou dar só a isca. Vá pescar. Vou dar uma linha boa para os pregadores, mas eu não vou dar a pesca toda. É mais caro. A Bíblia diz o seguinte, está em 1 Samuel, que um dia, havendo comido e bebido, Ana se levantou. O que é isso? A Bíblia diz que no dia em que o marido dela, junto com os outros, fizeram uma festa, comeram e beberam, ela ficou só olhando, comeram, beberam. Quando pararam, ela disse: agora começa a minha festa. Isso aí é para os pregadores. Aí agora vá sozinho daí para frente. Mais do que isso, não. Ela se levanta. E ela faz uma oração que Deus não se agrada, que tira o senhorio de Deus na sua vida. Ela estava preocupada com ela, com a angústia dela. Ela queria que Deus desse um filho para ela, para tirar a vergonha que ela tinha. Se tu me deres um filho, um varão e tal, e falou e nada. E ela continuou insistindo na oração, até que ela acertou na veia, quando ela disse: ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida. Aí Deus então, agora sim você vai ter o filho. Quer conquistar algo na sua vida? Coloque Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. Não queira benefício somente para solucionar o seu problema.
Isso tira o privilégio de Deus ser Senhor na sua vida. Você tem que colocar Deus na sua vida em tudo. Ela disse: e se o Senhor me der esse filho, ao Senhor eu ofereço. Quer mudar a história da sua vida? Coloca você, a família, tudo o que você tem aos cuidados do Senhor. Você vai ver como é agradável essa experiência. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus como Senhor, com S maiúsculo. Deus como dono da sua vida. Não fique orando para os seus benefícios. Essa oração não vale. Tem que colocar Deus como primeiro na sua vida. Abram as suas Bíblias, por gentileza. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não faça nada para Deus simplesmente por causa da sua necessidade, mas faça algo para Deus por causa da alegria que você tem em Deus. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Vamos para mais um texto bíblico. Lá no primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis. Capítulo 22. Abraão não tinha filhos, como você conhece a história. E aí a sua esposa o orientou para que ele tivesse filho com uma escrava. Só que ali errou os dois, né? Porque Sara só mandou ele se deitar com a escrava porque o seu marido foi ao Egito. Se ele não fosse ao Egito, não tinha despertado na mulher um desejo de pedir para que ele levasse a escrava. Isso é muito sério. Trouxeram a escrava, tiveram um filho chamado Ismael. Só que o coração de Abraão era dividido, né? Ele tinha Ismael, mas por não ter filho, a visão dele, o foco dele, a direção dele ainda era em Eliezer, um mordomo. Um dia Deus falou e se cumpriu que ele teria um filho. Tudo que Deus fala na nossa vida cumpre. Acredite nisso. O que Deus fala se cumpre. Porque a palavra dele não volta vazia. Só que quando Isaac nasceu, ele se tornou o xodó de Abraão, de Sara. Ele era tudo na vida deles. Um dia Deus olhou e viu que Abraão não era mais o mesmo quando tinha Isaac. Você pode observar que a vida de Abraão, espiritualmente falando, não tinha os mesmos rituais de antes, depois que ele teve Isaac. Aí um dia, Deus faz assim com Abraão. Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui.
E disse: toma agora, grife aí na sua Bíblia. Toma agora, grife aí, o teu filho. Observe que ele tinha mais de um, mas aqui está no singular. Toma agora o teu filho, vírgula, o teu único filho. Grife a palavra único, filho. Aí Deus dá o nome, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus não podia ter dito a Abraão: me dá o teu filho somente? Porque era o primeiro filho dele, que Deus tinha dado para ele. Se Deus tivesse dito: me dá o teu filho, sabe o que Abraão fazia? Ele dava Ismael. Mas Deus disse: me dá o teu filho, o teu único filho, porque Deus não considerava Ismael. Tudo que é da carne, Deus não considera. Tudo que é fruto da vontade humana, Deus não considera. Me dá o teu filho, o teu único filho, o nome dele é Isaque, esse a quem você ama. Tudo que você tem de primeiro tem que ser oferecido ao Senhor. Foi o primeiro filho de Abraão que Deus deu. Mas ele tinha esquecido de Deus somente com aquela criança. Deus falou: então vou mostrar para ele que eu tenho que ser o primeiro na vida dele. Vou ameaçá-lo a perder a criança. Você sabe por que os seus negócios não estão indo para frente? Porque quando começou, você pediu a Deus, Deus te deu, mas dali para frente você esqueceu de ser como era, se apaixonou demais pelos seus negócios, a sua empresa, o seu trabalho, os seus negócios se tornou o seu Isaque. Você deixou de olhar mais para Deus, e você corre o risco dele dizer: eu vou tomar. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Deus tem que ser o único na sua vida. Ponha isso na sua cabeça. Coloque Deus como tudo na sua vida. O seu trabalho, o seu carro, o seu dinheiro, não faça dele o seu Isaque. Tudo que temos veio do Senhor, então vamos colocar Deus como dono de tudo. Cuidado, cuidado com os seus caprichos. Não faça do que você tem o seu Isaque. Aquilo era de Deus, foi Deus que deu para ele, foi o primeiro filho dele. Então ele tinha que entender que aquilo era uma primícia. Amém? Êxodo capítulo 4. Agora, se você tem coragem, põe lá na sua loja, no seu trabalho, Isaque. Põe lá, muda o nome lá, põe o nome de Isaque. E fique se apaixonando por isso. Êxodo capítulo de número 4. Ouça, irmãos. Nada acontece por acaso, nem do dia para a noite. Nada. Da mesma forma que não existe prosperidade imediata, já aprendemos isso, Deus também vai dando corda para ver até onde a gente vai. Já aprendemos aqui. Deus deixou o povo mais de 400 anos só olhando para ele. E o povo nada de dar dízimo. Ele falou: então chegou a hora de cobrar. É de uma vez só. Um dia, Deus tira o seu povo. Repitam após mim: todo o meu primeiro é do Senhor. Abraão, seu primeiro filho, Isaque. Então isso, ele tinha que oferecer a Deus. Como ele não ofereceu a Deus no altar, aprenda aí, pregadores. Como ele não levou para o altar, Deus então fez ele trazer para o altar.
Amém? Como ele não trouxe Isaac para o altar, então Deus fez ele trazer no altar. Traga aqui no altar. Você não tinha nada, rapaz. Você não podia ter filho. Eu te dei. Então, você depois que teve o filho, esqueceu que tem um altar para apresentar ele. Já que não apresentou, então vem que eu vou mandar você trazer ele no altar. Amém? Deus pega o seu povo, que agora é uma nação, são seus primogênitos, é a sua nação, um povo chamado Israel. E aquele povo ia em direção à terra prometida. Deus então chega para Faraó e diz: Faraó, manda Moisés falar com Faraó. E para você que tem medo das coisas, Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá e fala a Faraó. Faraó era gago, irmão. Imagina um gago. Um gago já é problemático. Com medo, então, é 2 problemas. Irmão. Não, é complicado, irmão. Deus faz cada coisa que a gente não entende, irmão. Porque não usou outro, irmão. Usou um gago. Nunca mais... Vai lá você, irmãos. Deus não leva em conta as suas fraquezas. Deus leva em conta onde Ele quer te colocar. As suas fraquezas e seus defeitos não impedem de você chegar onde Deus quer que você chegue. Não adianta. Quando Deus colocou você um X, como falo, já falei aqui. Deus olhou para o Romário e disse: esse é o cara. Pronto, acabou. Vai lá e fala para Faraó libertar o meu povo, para que me sirva. Aí eu vejo Moisés: como? Um gago é problema, irmão. Diga para alguém: Deus não está olhando para a sua fraqueza. Agora diga: porém não duvide de onde Ele quer te levar. Moisés então vai lá falar com o Faraó. Êxodo capítulo 4, verso 22. Porque aquele povo era as primícias de Deus. Aquele povo agora como nação era as primícias de Deus. E aí Deus então, no capítulo 4, verso de número 22 e 23, assim está escrito: então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Repita após mim: meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Tudo que chegar primeiro na sua mão é de Deus. Quer colocar Deus como Senhor da sua vida? Tudo o primeiro é de Deus. Se você entendesse isso, irmãos, eu não vou dar conta de segurar até o final, mas pastor, eu sou assim mesmo, eu sou de mudar algumas coisas nas igrejas. Você quer ver essa igreja ser mais abençoada do que já é, do que está caminhando para ser? Independente dos cultos que o senhor faz aqui, todo dia 1º do mês faça um culto chamado das primícias. Já acertou na reunião? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Pode ser no dia que não está na programação da igreja, mas todo dia 1º do mês há um culto chamado culto
das primícias. Vamos orar para Deus abençoar os irmãos esse mês. Vamos orar para abençoar o seu trabalho, o seu dinheiro, sua saúde. Todo dia primeiro, culto das primícias. Igreja, vamos colocar Deus como primeiro na nossa vida. Primeiro. Eu vi um pregador falar algo muito forte. Um grande problema das igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, é que ela se orgulha que tem quase 100 anos, mas até hoje fica só ensaiando. É ensaio da mocidade, é ensaio das irmãs, ensaio, e por isso que tem muita gente na frente, porque já não está ensaiando mais, já aprendeu, já está andando. Isso é muito sério, isso é muito sério. Culto das primícias. Vamos orar, irmãos, para Deus abençoar o teu trabalho esse mês, o teu salário desse mês, a tua família. Irmãos, todo dia primeiro, coloque Deus como primeiro. Era o povo de Deus, era o primeiro povo de Deus, era o primeiro para servir a Deus. Aí o que Faraó, que representa Mamon, fez o quê? Não queria deixar o povo ir. Não vou deixar esse povo ir para servir a Deus, de jeito nenhum. É isso que Mamon, é isso que Satanás quer fazer. Ele quer tirar teu dinheiro, tua vida, tua saúde para servir a Ele, porque sabe que no dia que você cair na mão de Deus, as coisas mudam. Ele sabe, irmãos, que Deus é extraordinário. Lúcifer, irmãos, morava em pedras afogueadas. Ele sabe o que são coisas gloriosas. Ele sabe disso. Deus disse, fala para ele deixar aí, para que me sirva. São as minhas primícias, esse povo. Faraó, não vou deixar aí. Olha, a tragédia na vida de uma pessoa não acontece do dia para a noite. Ela é aos poucos. É igual a queda. O fulano caiu. Caiu não. Ele já estava construindo isso. Primeiro ele passou, deu uma olhadinha. Não posso olhar que eu sou crente. Mas eu já olhei, só mais uma. Aí a Bíblia diz o quê? Aquele que faz sinais com o dedo, acena com os olhos, toma muito cuidado. As coisas não acontecem por acaso. Aí Faraó não queria deixar que as primícias de Deus, que era o seu povo, fossem servi-lo. Aí Deus falou, então é o seguinte, olha como Deus é, vou começar a mandar aviso para esse camarada. Você que não é dizimista, você que não é ofertante, Deus está mandando um aviso atrás do outro, você é teimoso, rapaz. Larga a mão de ser ruim. Aí Deus disse, repitam após mim. Quando sou abençoado, desfruto de uma promessa de Deus, que é, praga nenhuma se chegará à minha tenda. Então, se você é abençoado, a praga não chega na sua casa. Amém? É uma promessa de Deus, o mal não chega, a destruição não chega. Mas como Faraó estava anulando, aprendendo as primícias de Deus, que era para servir a Deus, Deus falou, vou mandar praga para esse miserável, para ele aprender. Ele não quer deixar o que é meu, e Deus vai mandando, irmãos, 9 pragas, irmão, 9 avisos. Tem gente que é teimoso, irmão. Deus vai mandando aviso, um atrás do outro. Nada de Faraó atentar de que aquele povo era para servir a Deus. O que foi que Deus fez então na 10ª praga? Matou o primogênito dele. Deus te dando vários avisos. Vários avisos. Dá uma olhada na sua vida. É um problema atrás do outro. Sabe por quê? Porque você não entregou o que é de Deus. Você não entregou. Por isso que a praga tomou conta. Tem muita gente, irmãos, que é como Faraó. Tem poder. Tem gente que trabalha, tem bom emprego, mas não consegue desfrutar.
Não consegue, irmãos. É a vida toda atrapalhada. Não são desempregados, não. Tem gente que trabalha mesmo, mas tem a vida toda atrapalhada. Sabe por quê? Porque ele não entende que as primícias é do Senhor para servir ao Senhor. Não fazem isso. Vamos para outro exemplo. Abram as suas Bíblias, por gentileza. No livro de Gênesis, capítulo de número 3. Capítulo 4, perdão. Pode averiguar com as pessoas bem-sucedidas. As pessoas, os cristãos bem-sucedidos, não são bem-sucedidos por causa da sua condição profissional. Eles são bem-sucedidos por causa do seu temor para com Deus, por causa da forma como eles tratam Deus. Não é só por causa da profissão, é por causa do temor que eles têm para com Deus. No livro de Gênesis, capítulo 4, observe que Deus está trabalhando pelas primícias. Abraão, o seu primeiro filho tem que vir para o altar. Se você não traz, eu vou trazer. O povo dele, eram as primícias dele para servir a ele. Faraó não queria. Deus então mandou o recado, a mensagem. Ele não entendeu, não quis aceitar. 9 avisos. Aí até o ponto que Deus foi obrigado a dar uma perda total. Isso é sério, isso é muito sério. Capítulo 4, verso de número 2. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Vamos, quem está aqui desde quarta-feira vai entender. Vamos ver se os irmãos aprenderam. Para a sua oferta com a sua gordura. Que tipo de oferta é essa que tem que colocar a gordura junto? Holocausto, que é o quê? Ação de graças. De gratidão. Só que a gente lendo isso aqui, a gente passa desapercebido. Eu vou mostrar hoje por que Deus rejeitou, alguns aqui já devem saber, por que Deus rejeitou a oferta de Caim. Presta atenção. Vamos ler com calma. Verso de número 2. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, grife aí na sua Bíblia, ao cabo de dias. Aí está porque Deus ficou irado com Caim. Porque Deus ficou irado? Não, quem ficou irado foi ele. Porque Deus recusou a oferta de Caim. Sabe por quê? Porque Abel deu da primícias. O primeiro que ele teve de ovelha, ele deu para o Senhor. Mas Caim ficou com a teimosia. Diz a Bíblia que ao cabo de dias, ele ficou, dou ou não dou, faço ou não faço. E Deus falou, já passou a cota. Já venceu o seu horário. Está aí. Deus nunca, irmãos, a Bíblia diz que toda oferta tem que ser dada com alegria. Deus não aceita, Deus recusa uma oferta de alguém que fica com ameaça. Eu não vou dar, não sei se dou, então não dê, fique com o seu dinheiro aí. Deus já recusou a sua oferta. Ao cabo de dias. E olha, irmãos, preste bem atenção. E Caim foi lavrador da terra.
E ao cabo de dias, irmãos, ele até trabalhou, colheu, mas Deus não leva em conta isso. Deus não leva em conta o sacrifício. Deus leva em conta o temor. Oh, mas eu trabalhei, pegar esses frutos primeiro aqui, dar para o Senhor. Aí ficou demorando dias e dias e dias. Quando ele entregou, o Senhor já tinha recusado. Aí está a resposta, mais uma resposta, porque que muitos cristãos não são abençoados. Sabe por quê? Porque são relutantes em ofertar ao Senhor. Deus não aceita esse tipo de oferta, irmãos. Deus recusa. Porque Deus tem que, irmãos, ponha isso na sua cabeça hoje. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Ele não aceita em hipótese alguma ser o segundo, ser o terceiro, ser o último. Sabe por quê? Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele também te trata como primeiro. Quando você coloca Deus como primeiro, Ele te trata como primeiro. Mas tem pessoas que ficam relutando, são Caim, é o Caim, são pessoas que ficam, será que isso está certo? Será ou não será? Quando estão entendendo, diga amém. A oferta de Caim não colocava Deus no lugar certo, não honrava Ele. A nossa oferta tem que honrar a Deus. Aqui em Brasília, perto de Brasília, tem uma cidade que se chama-se Palmeiras de Goiás. O pastor presidente lá chama-se pastor Eurípides Marciano. Alguém conhece? Pastor Eurípides Marciano, quem conhece aqui? Amém. O ano passado, no final do ano passado, eu fui lá pregar. E fiz aquele seminário de santificação. Estava no hotel, Deus falou assim para mim: dá uma oferta hoje, abençoa alguém na igreja. Olha lá, irmão. Digo eu para ti. Por gentileza, 2 obreiros, trate do caso aquele rapaz. Aí eu falei: Senhor, tudo bem, ofertar para mim não é problema. Isso é um hábito. Mas quanto? R$2.000. Falei: o quê? Pega leve, Senhor. Você hoje vai dar uma oferta de R$2.000. Meu Deus. Peguei o telefone, liguei para minha esposa. Digo, se aprove a minha esposa. Se a Isabel falar que não, então foi um vulto que passou aqui. Só que eu estava torcendo para ela dizer não, né? Eu comigo, o homem natural, o Adão, né? Peguei o telefone: oh, tudo bem, filha? Como é que tá? Tá bem? Ô Bel, eu estava aqui, rapaz, descansando. E Deus mandou dar uma oferta. Ele falou: e daí? Eu falei: ué, não é, filha, que ele mandou dar R$2.000. Ué, se ele mandou, fazer o quê? Eu falei: você não acha o quê disso? Nada. Eu falei: tá bom, Deus abençoe a irmã. Liguei. Para a igreja, não falei nada com ninguém. Aí vieram os irmãos para fazer a santificação. Aí eu perguntei para um pastor, eu olhei para um moço, eu disse: agora me orienta quem precisa. Aí eu vi um pai com a sua filha. Eu falei: pastor, aquele homem é dizimista? Ele falou: ele não é um dizimista fiel. Eu falei: então não é esse. Os irmãos subiram. E eu estou aqui com o microfone. Os irmãos fazem a santificação. Nisso vem um irmãozinho. Tá? Aí Deus falou: é esse aí. Pastor Eurípides Marciano, Palmeiras de Goiás. Ligue para ele hoje ainda e pergunte. Foi agora, no final do ano, novembro. Falei: meu filho, vem cá. Ele saiu. Qual é o seu desejo, meu filho? Ele olhou para mim, a igreja não entendeu.
Meu desejo é comprar uma moto, pastor. Falei, quanto custa? 3.500. Falei, não, aí, calma. Deus falou 2. E 3.000, na verdade, ele falou. Você teve fé para aceitar o desafio? Ele disse sim. A sua oferta de santificação está no envelope? Ele disse, está. Falei, então tira aí que eu quero ver. Ele abriu o envelope, tirou 6 notas de R$50, R$300. Falei, corra atrás de R$1.000 somente, porque os 2 eu estou lhe dando. O irmão começou a chorar. E, irmão, foi uma festa na igreja. Para o povo, né? Para mim... Aí eu digo, já que aconteceu isso comigo, vou pegar o pastor também. E o pastor é quem vai dar o capacete. Não, se eu já estou no meio da guerra, vou pôr mais um comigo aqui. Fui lá, dei os R$2.000. Eu estava construindo a minha igreja. Isso foi no domingo à noite. E eu falei, Senhor, eu preciso de R$20.000. O Senhor sabe que eu preciso. Estou fazendo o meu desafio. Quando eu dei a oferta, terminou o culto. Irmãozinho ligeiro, né, irmão? Em vez de ir embora para conversar depois, o irmão na minha cola. Digo, vai que o irmão vai embora, né? De quando me procurar, eu já estou em São Paulo. E o irmão, ô pastor! Eu digo, mas esse menino, dá sossego. Toma o cheque. Fui para o hotel, dormi, um alívio na alma. Só que quando eu cheguei no hotel, peguei o meu celular e tinha mensagem não atendida. No outro dia eu liguei. Um amigo meu me procurando, um pastor. João, onde você está, rapaz? Eu falei, estou em Goiás. Rapaz, como é que está a sua igreja? Eu falei, está indo bem, graças a Deus. Você já comprou os pisos, os acessórios? Eu falei, ainda não. Rapaz, eu estou te procurando. Deus falou comigo para dar os pisos. Eu falei, aleluia, dá logo antes que tu se arrependa, miserável. Vai logo, cara, manda aí. Eu não estou aí, mas Abel vai buscar o dinheiro aí, pelo amor de Deus, rapaz. Não se arrepende não, que eu vou chegar daqui 3 dias, mas minha mulher tem carro e ela vai buscar esse dinheiro. Peguei o telefone de Isabel, vai lá buscar o dinheiro. Ela pegou o carro e vazou. Precisava colocar o forro da paróquia. Senhor, cadê as vítimas, Pai? Cadê as vítimas? Chegou o irmão, pastor, eu precisava que o senhor, dono de uma editora, eu precisava que você fizesse uma síntese de alguns livros meu, porque como são livros traduzidos, mas eu precisava de uma síntese de alguém que tenha gabarito para isso. O senhor pode fazer isso urgente para mim? Eu falei, irmão, fazer é um preço, urgente é 2. Né? Como é que o irmão escolhe? Não, eu tenho pressa. Então só um minutinho que eu vou pensar. Aquela coisa difícil, né? Falei, o forro é tanto. Ô, irmão, para fazer isso aí, nós faz. Com pressa é tanto. Ele disse, como é para pagar? Eu falei, como? Com a mesma pressa de receber. Com a mesma pressa que eu faço, é a pressa que eu tenho para receber. E é bom em dinheiro, porque cheque paga CPMF. Em espécie. Os 20.000 Deus colocou de volta na minha mão. De volta assim, Deus me abençoou. É assim que Deus faz. Quando nós queremos, guarde isso, o dízimo é o resultado do que ganhamos, e as primícias é o desejo do que nós queremos.
Quando Deus pediu Isaac para Abraão, por que ele pediu? Porque Deus tinha dito o que para Abraão? Você será pai de muitos. Quando Deus entendeu que os primogênitos era dele, porque ele sabia que ia chegar até nós que estamos aqui hoje. Então aqueles primogênitos não podiam ficar na mão de Faraó. Aquilo tinha que crescer até chegar na igreja do Cruzeiro. Quando você coloca as primícias na mão de Deus, Deus faz coisas que você não imagina. Mas aprenda a colocar Deus como o primeiro na sua vida. Quando você chegar no seu trabalho, independente de qualquer primeiro cliente, qualquer primeiro funcionário, qualquer primeira atividade, agradeça ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado pelo meu trabalho. Coloque Deus como primeiro em tudo na sua vida. Mas não faça como Caim. Deus recusou a oferta de Caim, porque ele ficou relutando com aquilo. Vamos para mais um exemplo. Abram, por gentileza, suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Primeiro Samuel, capítulo 2, verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tenho dito, eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me amam, aos que me honram, honrarei. Porém aos que me desprezam, serão envelhecidos. Quando você coloca Deus como o primeiro na sua vida, Ele se torna o primeiro em você. Ele supre todas as suas necessidades. Quando Ele disse para Adão, Adão, você pode desfrutar de tudo aqui no jardim, menos dessa árvore aqui. O que Ele estava dizendo? Essa árvore é minha. Não toque no que é meu, porque certamente morrerás. Guarde isso, irmãos. O que é do Senhor, deixe com Ele. Todas as primícias devem estar com Ele. E agora, para encerrar. Hoje vai terminar cedo o culto, viu? Os irmãos amanhã têm que trabalhar. Aleluias. O pregador. Olha o pregador. Porque Deus um dia pegou o seu povo de Israel. Que é bonito ver pregador, né, irmão? O pregador chique, ele fala assim. Inclusive tem umas coisas mentirosas no púlpito. Ser aos nobres colegas de ministério. Mentira, irmão. Conheceu agora, está dizendo que é colega, que ama. Aos nobres colegas de ministério, amigos, companheiros. Mentira, ele querendo pregar melhor do que eles, os que estão sentados. E o couro comendo. Mas é um prazer estar nesta noite aqui. E ao amado pastor desta igreja, que me concede a honra de emprestar-me a sua tribuna para nesta noite falarmos a palavra do Senhor. Tem outro que já é mais meio assim, identidade desconhecida. Eu vou hoje pregar para vocês, mas eu não vou pregar. Veio comigo alguém que prega melhor do que eu. Rapaz, esse moço tem dificuldade de identidade. Alguém que prega melhor do que eu. Alguém que fala melhor do que eu. Ele, irmão, se o camarada fizesse na minha igreja, eu digo, desce daí, miserável. Desce. Aí com tudo isso ele fala assim, é o Espírito Santo. Ai, que alegria.
porque Deus pegou o povo de Israel. Igreja, eu quero dizer para você que nós temos que marchar. Igreja, aí põe o povo de pé. Vamos, igreja, marcha, vamos. Aí o povo levanta e fica dando volta na igreja. Vamos dar volta em Jericó nessa noite. Vamos, igreja. Dá um berro nesse crente batistão aí. Dá um berro nele, nesse crente geladeira. Vamos, vai. E vai marchando. Irmão, e vira um forró na igreja, vira um forró. Levantou, Anaí. Irmão, isso aí eu conhecia lá no norte, irmão. Tinha um lugar lá que chamava Chamego do Povo. Chegava lá às 10 da noite, irmão. 10 da noite ainda estava inteiro. Aí chegava aquelas moças, aquelas empregadas domésticas, toda perfumada. Porém, a bolsa tudo com cheiro, um vapor de resto de comida, que pegava das patroas para comer fim de semana. Aí o camarada chegava de noite e tal, estava inteirão. Irmão, aí 2 da manhã, tomava umas 2. Quando dava 5 da manhã, irmão, estava um grudado no outro para não cair. Isso aí eu já vi muito quando estava no mundo. Vamos nesta noite dar as voltas em Jericó. Vamos dar a volta. As muralhas vão cair. Vamos dar um grito. Dá um grito nesse batistão aí. Dá um grito nesse presbiteriano aí. Geladeira. Dá um grito. Sem base. Calma. Se comporte que não é nada disso. Põe todo mundo para sentar. E vamos ver como foi que a cidade de Jericó caiu. As muralhas. Tudo que temos de primeiro tem que ser do Senhor. Agora observe a Bíblia. Como que foi que houve um acordo para que as muralhas caíssem? Deus chega até Josué e diz: Josué, porque era a primeira cidade a ser conquistada pelo povo. Guarde isso, repita após mim. Todo o primeiro na minha vida tem que ser a primícia de Deus. Todo primeiro tem que ser a primícia de Deus. Deus chega para Josué e fala: Josué, é o seguinte, é a primeira cidade que vocês vão conquistar. Eu quero fazer um acordo com vocês. Eu dou ela para vocês. Eu dou. Porém, toda prata, todo ouro, todo bronze que estiver lá dentro é meu. Está fechado? Josué disse: está fechado. Porque era a primeira cidade a ser conquistada. Então que tinha que ter a primícia, a parte do Senhor. E ele falou: se vocês não me derem, isso será anátema. Vamos fechar? Está fechado? Está fechado. Então Josué reúne o povo e diz: gente, não grite, não faça sair palavra nenhuma da sua boca, até que eu fale. Grite, vocês gritem. Porque Josué sabia que Deus ia dar a cidade para ele. Você sabe o que eu quero dizer para vocês? Que o que lhe faz conquistar as coisas não são as campanhas. As campanhas é para exercitar a sua fé. O que faz você conquistar o que a sua alma deseja é a forma como você honra ao Senhor. Não é campanha que traz resultado, não é, irmãos. As campanhas são feitas, são sadias, mas ela na verdade é para exercitar a sua fé somente. É um exercício da sua fé. Mas a conquista está na honra que você deposita ao Senhor. Por isso que tem muita gente que faz muita campanha e não recebe. Por quê? Faz o exercício da fé, mas não honra ao Senhor. Então Josué disse: não fale nada, porque Josué sabia que Deus, se eles fizessem a parte deles, que não era dar a volta somente, aquilo era um exercício de fé. Era o quê? Ao entrar na terra, o que fosse primeiro era do Senhor. Josué, capítulo de número 6. Verso de número 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa.
porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados irão ao tesouro do... Irmão, se você não entende isso ou não quer aceitar, não tem problema. Mas para dar o primeiro salário do seu emprego, você que está desempregado, isso não precisa fazer voto. Isso é uma obrigação. Amém? Isso não é voto. Não precisa. Vou fazer um voto que se Deus abrir as portas, eu dou o primeiro salário. Está errado, rapaz. Isso é uma obrigação. Está desempregado, o primeiro salário que você receber é a primícia, é honrar o Senhor. Você entrega tudo para Ele. Não, tem gente que isso é voto. Isso não é voto, irmão. Está errado, isso é obrigação. É reconhecer Deus como o Senhor. Agora é que é difícil algumas pessoas aceitarem isso. Tudo que foi primeiro era do Senhor. Olha, vocês vão entrar na terra, porém a prata que está lá, o ouro e metal é meu. Está fechado, Josué? Eu derrubo todas as muralhas para você entrar. No dia que você fizer um pacto com Deus, Deus abre as portas para você. Mas você precisa aceitar que Deus é primeiro em tudo na sua vida. Coloque Deus em tudo. O ano passado foi um dos melhores anos da minha vida. Eu tenho 38 anos de idade. Irmãos, o ano passado foi melhor do que todos. Irmão, ganhei muito dinheiro. Não faltou nada. Mas eu e minha esposa decidimos. Tudo que a gente ganhou só foi para uma coisa. Pagar nossas contas e o resto tudo para a construção da igreja. Irmão, mas foi algo extraordinário, algo extraordinário. Não devemos nada, está tudo tranquilo, irmão, foi algo tremendo. De você chegar no final do mês e falar, como que eu consegui pagar todas essas contas? O milagre, irmãos, não é o quanto você recebe, é o quanto você paga. Como que Deus supre as necessidades. Nós não ficamos doentes, todo mundo em paz. E ainda mais, quando eu estava estressado, pegava o meu caçula, colocava no ombro, meu filho, eu sou pobre, vamos fazer academia. Rico, vai para hidroginástica, essas coisas. Eu pegava meu filho, irmão, mora a 2 quadras da praia, pegava meu filho, vamos lá, meu filho. E eu ia mergulhar na praia para tirar o estresse. O pai está estressado. Quarta-feira eu estou de volta, estressado, chegar nervoso, falar, meu herói, vamos ali com o pai. E meu filho é mais ligeiro do que eu. Guarde isso na sua vida. Coloca Deus em primeiro lugar. Não se empolgue. Deus é primeiro em tudo. Cuidado que Mamon está por aí para fazer com que você não honre ao Senhor. Muitos amigos, pastores meus, chegam na igreja e falam, João, como é que pode? Você construiu isso sozinho? Falei sozinho, desde o terreno até essa construção. E não tem nada de mutirão de crente, não. Capricho, contratei tudo pedreiro, tudo, e nem crente quis. Paguei tudo. Isso foi um voto que eu fiz com Deus. E eu disse para Deus que eu sei, estou agradecendo, porque eu sei que Ele vai me entregar aquela cidade na minha mão. Eu vou fazer as maiores cruzadas. Deus vai fazer maravilhas, porque eu creio nisso. Não por causa da campanha que faço, mas por causa do senhorio que eu coloquei Ele na minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. E lhe digo mais, Habib's faz um tempo que eu não passo por lá. Faz um tempinho. Faz um tempo. Um dia eu me atrevi a passar,
no Habib's, porque eu tenho uma casa em São Paulo e em Mongaguá. Peguei a minha esposa, estava em São Paulo, e tem um Habib's na Anchieta. Minha esposa, vamos comprar que os meninos querem Habib's. Eu falei, pelo amor de Deus, isso não funciona. Vamos embora. Não. Aí eu parei na rodovia dos imigrantes, não Anchieta, dos imigrantes, Anchieta, melhor. E aí os meus filhos foram comprar, e daqui a pouco eu parado no carro, encostou uma viatura atrás. Eu digo, olha, tudo por causa desse negócio. Mão para a cabeça, sai todo mundo, porque eu parei na rodovia, né? E não era acostamento, eu desci, calma, seu guarda. Calma não, mão para a cabeça. Calma, seu guarda. Eu ainda corri o risco de apanhar. Minha mulher sai, aí a minha mulher, calma, seu guarda, ele é pastor. Eu falei, mulher, cala a boca. Piora tudo. Pastor colocar o carro no lugar errado. Aí, ô seu guarda, deixa eu explicar para o senhor. Os meus filhos foram comprar uma esfirra aqui nesse local. O senhor tenha paciência. Aí daqui a pouco, mano, chegam os meus filhos, pobres, tudo com aquelas caixas de coisa. Ai, pai, não chore, está tudo em ordem. Aí, irmão, para piorar a situação, quando entramos no carro, foi um desgaste tão grande que para piorar o carro não pegou. Falei, Bel, não tem jeito, desce e empurra, porque para você aprender a nunca mais mandar eu parar aqui nesse lugar. Faz um tempo. Mas digo isso não por outra razão. Digo isso porque eu aprendi a colocar Deus na minha vida. Ele é o primeiro, Ele é o único na minha vida. Não troco Ele por nada. Então, esse foi o acordo. Foram lá, destruíram tudo. Só que em seguida, vocês conhecem a história de Acã, que fez o quê? Escondeu numa capa, debaixo da sua cama, a prata e o ouro. Olha como Deus dá chance para uma pessoa se arrepender. Capítulo de número 7 de Josué. Verso 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou o anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Irmão, Deus ficou irado, porque eles não cumpriram o acordo. Cumpriram com Jericó, que era a primeira cidade, mas Acã, eles não cumpriram. Olha como Deus dá chance. Josué fala, Senhor, mas o que houve? Uma cidade maior como Jericó foi destruída, agora na cidade de Ai, pequenininha, eu perdi a batalha. Deus falou, há um pecado no arraial. Quando não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, a praga chega na nossa casa, na nossa vida. E olha o que aconteceu. Vai anotando aí, vai grifando com muito carinho, o capítulo 7, verso de número 16. Então Josué se levantou de madrugada e se fez chegar a Israel. Presta atenção. Segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas. E fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado aos Zabdi. E fazendo chegar a casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Irmãos, olha que coisa tremenda. Acã teve a oportunidade de se arrepender. Josué Depois das tribos ele escolhe uma tribo, daquela tribo ele escolhe uma família, daquela família homem por homem, e de homem por homem uma família até chegar em Acã. Irmãos, olha o tempo que esse camarada teve para se arrepender.
E não teve. Tem gente que Deus está falando e ele não atenta. Aí no verso de número 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me oculte. Irmãos, a palavra glória pode grifar aí, e escrever honra. Ele estava dizendo: dá a minha honra. E agora eu vou encerrar. Acabou. Quantos entenderam sobre a primícias, diga amém. Vamos lá para Gênesis. A primeira árvore é de Deus. Caim e Abel, o primeiro momento de oferta é de Deus. Abraão, o primeiro filho, é de Deus. O povo de Israel como nação era os primogênitos de Deus. A primeira cidade a ser conquistada, Jericó, era de Deus. Amém? Quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou, guarde isso, vocês que gostam de estudar a Bíblia. Quando ele ressuscitou com a igreja dos primogênitos. Quem era a igreja dos primogênitos? A igreja desde Abraão. Estava com ele. Naquela passagem que eu preguei hoje de manhã, dos discípulos de Emaús, ele estava narrando a história de Abraão e dos profetas. Sabe o que ele estava fazendo? Jesus não estava andando sozinho ali com os dois. Ele estava andando com a igreja dos primogênitos que estava com ele. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés estavam andando com ele. Moisés não, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas estavam com ele. Andando com ele. Quando ele ressuscita, uma mulher vai tocar nele. O que ele diz para aquela mulher? Não me toque. Eu preciso ir para o meu pai. Depois eu volto. Ele sabia que como ele era a igreja dos primogênitos, ele não poderia falhar. Ninguém, nenhum mortal podia pegar. Ele tinha que primeiro ir para o pai, levar a igreja dos primogênitos para o pai, aí ele voltava. Até Jesus nos deu o exemplo de que todo nosso primeiro tem que ser de Deus. Amém?